Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma oportunidade de aprendizado com o Dr. Romeu, no curso de Os Princípios Constitucionais da Administração Pública, com enfoque na licitação. Então, vou passar a palavra ao Dr. Romeu. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Pois então, minha gente, hoje nós vamos, dando continuidade aos princípios constitucionais com enfoque na administração, nós vamos partir agora para as modalidades de licitações. Isso, na medida em que eu for explicando, vocês vão percebendo que tudo que já foi dito com relação aos princípios, a forma como se adequa. Então, quando nós falamos de licitação, evidentemente, na regulamentação do artigo 21, do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a norma que regulamentou esse dispositivo é a Lei 866/93, que é uma lei ordinária. Então, para todos os efeitos, essa é a lei máxima que trata de licitação. E ela também elencou os tipos, as modalidades de licitações que são permitidas para que o poder público ou a administração pública possa fazer uso nos processos licitatórios. Então, são elas, as modalidades, e isso consta na lei do artigo 22, é a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. São as 5 modalidades de licitação preconizada pela Lei 866/93. Repito, esta Lei 866/93 é a que regulamentou o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo 37 é o que traz os 5 princípios constitucionais da administração pública que se aplica na licitação. Repito, são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o inciso 21, quando determinou que a administração só pode celebrar contrato, tão logo precedido, ou melhor, precedido de um certame licitatório, nos termos da lei. A lei é essa 866. E essa 866 foi a que estabeleceu essas 5 modalidades de licitação. Muito bem. A concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão, elas têm aspectos que diferenciam uma da outra. Por exemplo, o convite é a modalidade mais singela, é a modalidade mais simples. Por que é mais simples? Porque partam do seguinte pressuposto: alguém aqui de vocês convida outra pessoa para ir na casa de vocês, se não conhecê-la? Não. O convite já parte da premissa de que a administração vai convidar empresas que ela já conhece, ou que, às vezes, tem até cadastrada no seu banco de dados. Então, o convite, em tese, ele quebra um pouco do excesso de burocracia que incide sobre o certame licitatório. Não obstante a doutrina já haver consagrado, de forma uníssona, que o convite dispensa a habilitação. E o que é a habilitação? A habilitação é uma primeira fase do processo licitatório. O processo licitatório tem 2 fases. A fase, isso depois que publicado o edital, já estabelecendo que trata-se de um convite, ou de uma concorrência, ou de uma tomada de preço, ou de um concurso ou de leilão, ele estabelece as regras procedimentais. A primeira delas, que é elencada por lei, é que, para se contratar com a administração, tem que preencher os requisitos da habilitação jurídica. Essa habilitação jurídica significa dizer que as empresas têm que trazer um acervo de certidões que comprove que ela não se encontra inadimplente com os tributos. Por quê? A administração não poderia contratar com qualquer empresa que se encontre inadimplente com os tributos. Por quê?
Ela seria conivente? Não, porque essa empresa, em tese, teria condições de oferecer um preço menor e quebraria o princípio da isonomia, da igualdade, da concorrência. Uma empresa, por exemplo, que está devendo milhões de reais para a Receita Federal, é porque ela não está recolhendo tributo. Por ICMS, é porque ela não recolhe tributo. Só para título de ilustração, o ICMS é um tributo que é auto-homologação, ou seja, é um tributo que o próprio contribuinte declara. O contribuinte, por exemplo, que é normalmente as empresas, ele vende R$1 milhão, emite nota de R$1 milhão de venda. Ele vai incidir no estado de São Paulo na alíquota de 18%, que ele deve recolher. E como é que processa isso? Quando ele emite essa nota fiscal, ao final do mês, o contador dele vai lá ou trabalha já na própria empresa, esse contador lança que ele vendeu R$1 milhão. E no próprio corpo da nota fiscal, já computa-se ali os 18% que ele deve de recolher para os cofres do Estado, a título de tributo chamado Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ou seja, ICMS. Muito bem. Então, não depende de uma atividade da Fazenda, não depende de uma atividade do fisco em ir lá e fiscalizar. Ele vai fiscalizar se houve o recolhimento ou não, mediante as declarações do contribuinte. Então, agora imagine os senhores que esse contribuinte que vendeu R$1 milhão de mercadoria e que deveria ter recolhido R$180 mil aos cofres do Estado, assim não o fez. E imagine que ele assim não o faz ao longo de 12 meses. Ele deixou de recolher mais de R$2 milhões. E, evidentemente, que esses recursos, por certo, ele investiu na empresa dele, ou ele se completou de alguma forma, que vai tornar o seu custo mais barato e, consequentemente, ele vai participar de um certame licitatório com um preço inferior àquele que recolheu rigorosamente os seus tributos. Portanto, é extremamente vedado a comissão de licitação, que muitos aqui, eu já sei que já fizeram ou fazem parte, é extremamente rigoroso a necessidade de a comissão olhar as datas de vencimento das certidões, até porque se a certidão estiver vencida, também ele tem que ser desclassificado. Ele não pode pleitear um contrato com a administração, se ele, ainda que ele não comprove que ele não deve, fica a dúvida se deve ou não, porque a certidão venceu. Então, há que se verificar com máximo rigor todas as certidões com relação a todos os tributos, e aí entra o fundo de garantia por tempo de serviço, que é um encargo social, que normalmente as empresas, às vezes, quando se aperta, ela deixa de recolher. O INSS, que, aliás, se constitui até em delito de apropriação indébita, capturado pelo Código Penal, quando o empresário deixa de recolher, entendeu? Tanto o INSS como o fundo de garantia. Exato, exato. Então, são encargos sociais de responsabilidade social das empresas. E por que social? Porque compromete uma coletividade de pessoas que são os seus respectivos empregados. Então, a administração, no processo de licitação, quando da primeira fase, da abertura dos envelopes de habilitação, há que se ter toda essa cautela necessária. Aí, tão logo abra, faz essas verificações e julga todos os participantes habilitados, aí a comissão agenda uma data para a próxima fase, que seria a abertura das propostas financeiras. Só que só pode abrir depois de decorrido um prazo. No caso da concorrência, o prazo são de 5 dias úteis. Ou seja, existe um certame licitatório na modalidade concorrência, que a concorrência não tem limite de valores, a administração pode licitar desde 50, 80, 100, 1 milhão, 10 milhões, independente do valor. Só que ela é mais exigente. A habilitação jurídica dela tem também a habilitação econômica financeira. Ela vai ter que demonstrar a saúde financeira da empresa. Ela vai ter que demonstrar que a sua empresa ela não está
inadimplente, inclusive com os seus credores quiriografários. Quem são os credores quiriografários? São os credores que fornecem para essa empresa. São os bancos. Então, ela tem que mostrar, trazer uma certidão negativa de falência. Porque com essa certidão, demonstrar-se-ia, então, aí que ela encontra-se regular. Perfeito? Além das certidões negativas de débito para com as fazendas. E quando eu digo as fazendas, eu estou falando da fazenda pública da União, do Estado e do município, exceto quando determinada empresa ou a contratação objeto pretendido na licitação for algum serviço e essa empresa não recolha qualquer tributo, por exemplo, uma prestadora de serviço, às vezes ela só recolhe o ISS. Então, ela está isenta do ICMS. Aí a comissão tem que estar atenta a isso também. Ou faltou aqui a certidão do posto fiscal do Estado, não tem ICMS, mas é que ela não contribui para essa modalidade de tributo, porque ela não vende o imposto de circulação de mercadoria. Ele só incide quando há compra e venda, ou seja, a circulação de mercadorias. Perfeito? E o ISS é imposto sobre serviço. Aí é um imposto que a hipótese de incidência resulta de um trabalho, de uma atividade, de uma prestação de serviço. Então, esses pormenores, evidentemente que eu estou sendo bem pontual, exatamente para que aqueles que participam ou já participaram e ainda pode ser que venham participar, fique sempre atento. Aqueles que são estagiários, principalmente do direito, é imperativo ter isso em mente, porque isso gera nulidade do certame licitatório. E se a própria administração não reconhecer essa nulidade e algum dos licitantes atentar quanto a isso, através do mandado de segurança na justiça, ele vai conseguir o mesmo resultado. Perfeito? Muito bem. Então, isso é condição de existência e validade do próprio certame licitatório. E detalhe, de acordo com a Lei 866, a responsabilidade é da comissão licitatória. Ela é um colegiado, composta sempre de 3. Aquele que, por exemplo, não concordar, ele pode fazer, sim, um voto em apartado. Ele pode divergir, desde que, evidentemente, essa divergência seja acompanhada dos respectivos fundamentos jurídicos para tanto. Não é apenas discordo e ponto. Não, tem que ter. E por que tem que ter? Porque eu estou falando? Não. Porque isso chama-se a teoria da motivação do ato administrativo, que é também um outro requisito estabelecido pela lei. A própria Lei 866 diz que as decisões da comissão têm que ser fundamentadas, elas têm que estar amparadas em lei, e têm que estar amparadas nos requisitos do edital, porque o edital, no caso da concorrência, ou o ato convocatório, no caso do convite, ele estabelece as regras do início ao fim. A lei que vai regular o funcionamento daquele certame licitatório, e que vai trazer os fatores decisivos para se jogar na decisão, para se amparar a decisão, vão ter que estar elencados no edital. A comissão não pode, em hipótese alguma, decidir com base no entendimento subjetivo. O que significa dizer o entendimento subjetivo? Eu entendo que essa empresa aqui tem que ser desclassificada porque me parece que o preço dela é inexequível. A lei fala que é um dos motivos de desclassificação da empresa quando o preço for inexequível. Aí, imagine uma hipótese, determinado licitante apresenta, isso depois já na fase da proposta financeira, superada a fase da habilitação, vocês vão abrir a proposta financeira, aguardar o prazo de 5 dias úteis, porque não houve nenhum recurso, abriu, encontrou uma proposta, por exemplo, de qualquer produto, cujo valor gira em torno de, vamos imaginar, 150 mil reais, outro é 155, 145 e um de 20 mil reais. Lembrando que o tipo de licitação, a modalidade é concorrência, mas o tipo é menor preço. Então, uma pergunta até um certo ponto idiota, quem que venceria essa licitação?
O que apresentou 20 mil reais, não é isso? Aí você fala, pô, mas nós fizemos uma pesquisa de mercado, o produto, em 3 orçamentos, gira em torno de 140 a 160 mil, e, de repente, surgiu um de 20 mil reais. E agora? Aí, tem sempre aquele que mais pensador na comissão, ele fala, pô, é inexequível. O preço é inexequível. Aí eu pergunto, será inexequível? E lembre-se, a pessoa vai ter que, ela vai precisar fazer a desclassificação, a comissão vai precisar desclassificar e dizer, e justificar. A desclassificação da empresa Y decorreu-se em virtude da inexequibilidade do preço, tendo em vista que no mercado pratica-se de 140 a 150, e ela ofereceu 120 mil reais. Ponto. Razão pela qual a comissão desclassifica. Tá tudo certo? Eu pergunto para vocês, está correto isso aí? Com esse fundamento que eu estou passando? Por que vocês acham que não? Pode falar, gente, é um debate, até para vocês raciocinarem. Qual que seria o critério claro para você, por exemplo, para poder dirimir uma questão dessa natureza? Por exemplo, é um produto que a empresa revende. A matéria-prima custa, no mínimo, 130, como que ele consegue vender? Eu consigo orçar, olha, a matéria-prima que ele está vendendo custa 130, ele está vendendo produto acabado por 120. É. Deve ter, pelo menos, alguma coisa mais clara, mais objetiva, para poder basear a desclassificação da empresa. Eu vou agravar um pouco mais essa questão. Imagine você que está participando da licitação, a empresa A, B, C e D. A empresa A trouxe o preço de 150, a B 155, a D trouxe 152 e a D trouxe 20 mil reais. Aí a empresa que trouxe o maior preço, ela impugna, porque você pode, lembre-se, o princípio constitucional também que norteia as decisões, antes de se decidir, tem que se instaurar o contraditório, que é um princípio elencado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Princípio esse que preconiza que todos têm direito, tanto no processo administrativo como no judicial, da mais ampla defesa e do contraditório. Então, esse princípio do contraditório, vocês estão presidindo, aí a empresa A, não, estou impugnando porque o preço da empresa D é absolutamente inexequível. É humanamente impossível de se praticar esse preço, tendo em vista que os custos são isso, aquilo, pá. Aí vocês são presidem, vocês recebem a impugnação e abrem para que ele possa contestar. Aí ele vai contestar, ele vai dizer, não, mas eu tenho, imagine uma hipótese que a matéria-prima, ou o insumo que ele necessita, ele adquiriu em dólar, e quando houve uma eventual queda, ele conseguiu a preços muito menores do que aquilo, e, consequentemente, ele estocou e ele tem condições de fazer. Ele responde dessa forma. E aí? Aí vocês vão ter que decidir. Vocês vão ter que decidir. Lembre-se, a decisão tem que ser utilizando as balizas, exclusivamente as balizas fornecidas pelo edital e pela lei. O achismo aí está totalmente afastado e, sobretudo, sujeito a uma nulidade. Então, como é que vai dirimir isso aí? Alguém tem uma ideia? Tirando o Renato, que já aconteceu isso. Sim. Porque o preço é o fator decisivo, é o menor preço que a administração está querendo. Então, ele apresentou a empresa A impugnou, falou que é absolutamente impossível de se praticar esse preço, ele não vai cumprir o contrato, e aí você abre para ele e ele fala, não, mas eu adquiri numa baixa do dólar, não vamos falar de 20, que 20 eu forcei, vamos por 100 mil, vai uns 50% de diferença, para poder... Pois então, mas eu só... Exato, isso é perfeito, mas eu quero saber como que a comissão vai utilizar de fundamento para falar. É óbvio que a administração, se o objetivo dela é a melhor contratação e o tipo que o edital ditou é o menor preço, qual é o fator decisivo, gente? É o menor preço. A empresa que trouxer o menor preço é que vai levar o contrato.
Não é isso? O objeto maior é o contrato. Sim, perfeito. Mas eu quero saber, porque você tem que dar uma decisão, a comissão tem que dar uma decisão que satisfaça também a irresignação daquela empresa que apresentou o valor de 150 mil e que firma o pé dizendo que o produto dela tem uma garantia que vai atender às necessidades da administração pública. Como é que vai, minha gente? Como é que vocês vão decidir isso? Não, a comissão, daí ela teria que converter o julgamento em diligência, que é uma possibilidade prevista no artigo 48, parágrafo 3º, salvo engano, da Lei 866. Só que, ao invés de julgar, a comissão converte em diligência, aí faz isso como o Marquinho falou, mas só que eu entendo que não é o caso. E por que não é o caso? Por que não é o caso? Porque a comissão tem todos os elementos para julgar. A comissão tem todos os elementos para julgar, ela vai converter em diligência para fazer uma pesquisa, não cabe à comissão investigar, cabe a ela decidir. A investigação ou a conversão em diligência está elencada expressamente no parágrafo 3º do artigo 48, quando todas as propostas são apresentadas escoimadas de vícios, ou todas, não pode ser uma. Por exemplo, as 4 empresas participantes dessa licitação, faltou com algum documento? Qual é a solução? Ou você desclassifica todas e a licitação é prejudicada e o interesse da administração procrastinado para um outro momento, e às vezes a necessidade é tanta que não, é desinteressante, ou ela faz o quê? Então, todas as empresas apresentou um vício na proposta. Todas. Tem que ser todas, sem exceção. A comissão, valendo-se do artigo 48, parágrafo 3º, converte o julgamento em diligência, abrindo um prazo, se for concorrência, de 5 dias, para que todas elas corrijam as respectivas falhas nas suas propostas e para que ela retome o julgamento com as correções já efetuadas. É a única hipótese permitida. Logo, a sua ideia, embora ela seja relevante para esse caso, não se aplica à espécie. No caso que eu estou apresentando para vocês, vocês têm todos. A Ucha falou bem, é a menor empresa que vai ganhar, perfeito, mas como é que nós vamos pôr na ata isso, gente? Lembre-se da teoria da motivação do ato administrativo. A administração, por que existe a teoria do ato? A teoria da motivação do ato administrativo? Porque nós estamos decidindo, a nossa decisão vai ter um custo para o erário público, vai ter um custo para o dinheiro do contribuinte. Isso é o flagrante, é o exemplo da execução orçamentária de uma determinada despesa que é feita às expensas do contribuinte. Está aí um dos princípios constitucional da eficiência, porque temos que tratar o dinheiro público muito melhor do que se fosse nosso, não é isso? Então você tem que motivar, porque essa sua decisão vai ser publicada. A decisão, como todos que participaram, que sabem muito bem, essa motivação vai ser publicada. E todo mundo vai ter acesso. Em especial o Ministério Público, que adora olhar. Entendeu? Ele adora observar. Porque ele tem que saber. O que motivou? É aí que nós estamos parados. Como é que vocês vão decidir isso? O Renato sabe por quê. O Renato é um excelente advogado, não é por estar na frente dele, mas ele teve um caso desse, logo na primeira, acho que segunda licitação, quando ele entrou, entendeu? Que nós conversamos sobre isso. Que na teoria é tudo lindo e maravilhoso, na prática, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Ele foi o primeiro que falou, doutor, é inexequível. Eu falei, será? Daí já vai a interrogação. Aí que está. Houve um caso concreto aqui que ele decidiu, é um absurdo, uma licitação que todo mundo ofereceu 15, 20, 17, e veio uma que ofereceu 500, né, Renan? Na verdade, foi o site. É. A gente tinha orçado. É. O orçamento tinha vários itens, né? Desenvolvimento, tem várias fases para desenvolver o site. Uma das fases, na época, o Atílio, o diretor, orçou em 40 mil, e o licitante veio com 500. Só que eu vi que o outro licitante impugnou, e aí que eu abri o impugnado, ele falou, não, mas eu já tenho o site, a estrutura pronta. Tá vendo? Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, eu entendo que é inexequível. Eu falei, Renato, eu respeito o seu entendimento, mas você não tem a base para decidir. Não tem a base.
O que ele fez? Nós conversamos, eu não dei ordem para ele, porque advogado não dá ordem para o colega. Não existe hierarquia entre eu. O fato de eu ser diretor não me confere autoridade para imiscuir no entendimento, no intelecto dele. Muito pelo contrário, eu tenho que respeitá-lo. Às vezes o entendimento dele pode ser diferente, mas está correto. Aí, inauguramos um debate e chegamos à seguinte conclusão. Julgamos a licitação, dando pela vencedora a que ofereceu por R$500. E por qual razão? Porque a que impugnou não trouxe as provas. Quem estuda direito aqui sabe que cabe a quem alega o quê? O ônus da prova. O princípio do contraditório. Eu posso alegar, eu posso falar assim, agora, numa brincadeira, evidentemente, eu posso falar assim, o fulano de tal é ladrão. Porra, é ladrão? Você tem prova? Não tem, eu vou ser condenado por calúnia. Eu estou atribuindo um delito para essa pessoa, evidentemente que não pode. É a mesma coisa, só que esse exemplo é esdrúxulo. Nesse caso, por exemplo, a pessoa simplesmente alegou que era inexequível, e com uma certa razão, dada a diferença gritante de valores que envolvia a contratação, mas esqueceu de trazer as provas, de instruir a sua impugnação. Aí o Renato, sabiamente, decidiu de que forma? Entendeu? Conheceu, mas rejeitou. Afastou a impugnação, julgando-a improcedente e consagrando aquele que apresentou 500 conto como vencedor. Agora eu pergunto para os senhores, vamos imaginar que o que impugnou tivesse absolutamente correto. Estivesse absolutamente correto. Algum de vocês aqui já teve a curiosidade de ver as cláusulas penais do contrato administrativo? Fique à vontade. Os que trabalham, você nunca viu? Você pode pegar, é público, está no site, qualquer um que tiver curiosidade, pode entrar no site da Câmara, vocês vão ver a cláusula penal. O que é cláusula penal? O descumprimento das obrigações ajustadas com a administração, no caso da Câmara Municipal, gera uma multa de 20% sobre o valor total do objeto. Meu, é loucura. Só as famosas cláusulas exorbitantes, que num contrato aí fora, entre particulares, isso é proibido. Ele sabe disso, o juiz na hora anula isso aí. Porque hoje, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a única multa que você pode aplicar é de 2%. É 2%. Aqui nós aplicamos 20%. Outro exemplo para os senhores, uma licitação que na época eu que presidia, isso foi em 2008, a UCHA acho que até trabalhou junto, dos automóveis. Nós compramos acho que uns 4 ou 5 Renault Clio. A vencedora foi a concessionária, não é isso? Logan. A Renault que era a vencedora. Aí tinha um prazo para entregar. Nós já gozamos da isenção do IPI. Isso são 10% já menos do valor de qualquer veículo. Então, o veículo acho que custava 40, já saía por 36. Mais a concorrência, acho que eles ofereceram algo em torno de 32 ou 30 mil, não me recordo exatamente, é só ver aí. Aí a empresa ganhou, tem um prazo para entregar, sob pena de que, não atendendo aquele prazo, e nem justificando a impossibilidade de assim o fazê-lo, incorre na multa de 20%. Entregaram 2, faltou 3, os 3 que não chegavam, pedi para que o administrativo notificasse, foi notificado, quedaram-se inerte. E por que eu notifiquei? Princípio do contraditório. A administração não pode simplesmente chegar, aplicar a multa, não cumpriu, está aqui a multa. Não. Venceu o prazo hoje, não é isso? Notifica, dá 15 dias de prazo para quê? Entregue o carro ou justifique a impossibilidade de fazê-lo naquele prazo que foi avançado. Às vezes a impossibilidade, ou melhor, às vezes a justificativa, ela tem plausibilidade. Imagina os senhores que o caminhão, vou dar um exemplo, esdrúxulo, mas o caminhão cegonha que está vindo trazer os nossos carros, sofre um acidente e tomba, perde todos os carros. Evidente que a fábrica vai ter que providenciar outro, e isso vai demandar um tempo. Mas esse evento, ou esse caso fortuito, ou esse motivo de força maior, tem que estar
cabalmente comprovado na justificativa para que a administração possa, então, deixar de aplicar a multa. Aí notificamos, a empresa simplesmente quedou-se inerte, ou, em outras palavras, não manifestou-se. Aí o Atílio, que era o diretor do administrativo, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não faz, deixa rolar. Cedo ou tarde ele vai ter que trazer o carro. Passou, acho que um mês, eles vieram trazer o carro. Vieram trazer o carro, o que aconteceu? Levaram um cheque correspondente aos 3 carros, só que com 20% a menos. A menos. Aí a pergunta, houve algum questionamento? Nenhum. Nenhum. Foi para o departamento do João Homem e dava pulo aí, que eu falava para você, ficava meia hora sem pôr o pezinho no chão, ficava assim, ó, quando viu o cheque. Falei, amigão, procura o seu departamento jurídico, consulta os seus advogados. Se você se entende que está sendo injustiçado, por favor, procure a justiça. E nós vamos defender. A comissão, um prejuízo, mas por quê? Não cumpriu o contrato. Só que nem na justiça ele foi, por qual razão? Porque qualquer advogado que tem um pouco de juízo, vendo toda essa situação muito bem retratada no processo administrativo, tudo detalhado, justificado, ele vai falar, vou entrar para perder? O cabo aí ia ter que pagar até ônus de sucumbência aí para nós, entendeu? Ou seja, o advogado que tem um pouco de... ética todos têm, mas eu digo um pouco mais assim de bom senso e a frieza de chegar para o cliente e falar, oh, realmente isso não tem solução, evidentemente que não aconteceu absolutamente nada. E a empresa Renault é uma empresa respeitável, é uma empresa que também deve ter ótimos profissionais da área do direito e que teve esse bom senso. Então, isso é o exemplo que eu estou dando para os senhores de que, quando nós formos fazer, a comissão vai fazer a sua justificativa, aquela pessoa que alegou, e não cabe a nós alegarmos, nós que eu digo, da comissão. A comissão, ela fica inerte, ela só ouve, ela conduz, ela preside. Eu sempre falo para o Renato, falei já para o Gustavo, que participou, para o Tiaguinho, abre para impugnar, deixa os caras se matar, porque eles ajudam a comissão. Eles vão... Porque, veja, como há um jogo de interesse, todo mundo quer o contrato, cada um vai ficar procurando defeito um do outro. E aí, quando você abre para impugnar, eles começam a apontar, eles fazem o serviço para você. Aí vocês, da comissão, vão simplesmente se dar o trabalho de ler e verificar se aqueles apontamentos efetuados das suas respectivas impugnações procedem ou não. Porque, não mais das vezes, também eles exageram. Entendeu? Mas, aí, você vai com toda a calma, você marca 2, 3 dias, analisa, e aí decide com relação às impugnações, se elas procedem ou não. Então, é um processo muito dinâmico, é um procedimento que é interessantíssimo de se fazer, porque, ao final, você percebe que a inteligência da norma, ela funciona. Pois não. É muito improvável. Nunca aconteceu. Não, posso dizer para você que, modéstia à parte, eu tenho uma larga experiência em licitação, porque eu presidi 12 anos consecutivos de licitação aqui nessa casa, e nenhuma vez, digo com muito orgulho, sequer houve qualquer censura por parte do tribunal. Nunca tivemos nenhuma censura. Entendeu? Hoje o Renato, que responde por essa, desde que ele entrou, também nunca houve, porque a gente leva muito a sério. A questão que você está falando, ela é inaugurada normalmente no departamento administrativo da casa, que é o setor de compras dessa casa. Ele está alocado no administrativo. Ele faz parte, ele é um braço do departamento administrativo. O departamento administrativo do Poder Legislativo, ele faz, às vezes, executiva. É como se fosse o Poder Executivo. Por quê? É ele que reúne ali os recursos humanos, é ele que reúne o setor de compras, o protocolo da casa, enfim,
Nesse setor, é feito no departamento de compras as pesquisas de mercado. Hoje, quem faz isso é a ilustre vice-diretora do departamento administrativo, que eu tenho a honra de tê-la aqui hoje como assistente, que é a doutora Luciene, entendeu? Que, aliás, no final eu vou ceder a palavra, que ela vai dar uma explanação bem... Muito bem. Ela faz esse mistério, ou seja, ela faz todo esse trabalho. Então, veja você, como nós aqui utilizamos muito da modalidade de convite. Por quê? Por incrível que pareça, e eu acho isso super interessante, rapaz, eu tenho um orgulho também disso aí, a Câmara nossa é muito enxuta, Gabriel. A Câmara Municipal de Bragança, eu digo sem medo de errar, ela serve de exemplo. Porque nós temos aqui um corpo de funcionários que são super eficientes e que nós temos um custo comparado com outras câmaras ínfimo. A despesa com o pessoal nossa, que dentro do orçamento de 6% que nós poderíamos se valer com relação ao orçamento do município, nós estamos muito aquém. E o Tribunal de Contas, houve um tempo que ele pegou muito no nosso pé. Os mais antigos aqui se lembram. Os mais antigos se lembram que tinha excesso de cargo de comissão, aquela coisa toda, mas isso já é passado, foi superado há muito. Mas hoje nós temos isso muito enxuto. Então, quando, por exemplo, essa brincadeira que eu faço com a Luciene, a gente tem um contato direto. Houve um outro exemplo aqui, que depois, se ela quiser falar, ela fala, senão eu falo por ela. Houve um exemplo aqui, recentemente, nessa linha do que você falou. Nós estávamos para adquirir, para contratar um produto, o IP dedicado. E, até então, antes de abrir esse certame licitatório, que eu vou chegar nele, havia só uma empresa que prestava esse serviço, era uma exclusiva. Então, nós estávamos fazendo com essa empresa um custo aí de 79, quase 80 mil reais ano. E aí, quando nós pensando que ainda só ela funcionasse, a Luciene fez uma pesquisa, falou, não, tem outras que fazem. Eu falei, beleza, só que já estava o certame aberto para contratar com ela. E sabe qual era o preço que ela tinha oferecido? Dessa feita? 120 mil reais. Estava prosseguindo a licitação, vamos ter que abrir a licitação, só que só tem ela, mas, bem, vamos lá. A gente necessita, o serviço é essencial para o desenvolvimento das nossas ações, vamos lá. Aí, eu falei, mas a gente conversa muito. Ela veio e conversou comigo, eu falei, arrisca fazer uma pesquisinha para ver, porque eu não me conformava. Eu tinha feito um despacho no processo, provocando ela para que verificasse, porque não havia motivo para que de um ano para outro, de 80 fosse para 120, ou seja, um aumento de 50%, quando que no país a inflação tinha sido algo em torno de 9, na pior das hipóteses, 10. Eu falei, não justifica. Falei, verifica. Pelo sim, pelo não, mas o processo tramitando. Então, eu provoquei um incidente no processo. O que é incidente? Sobre o processo, eu lancei uma dúvida, provocando-a para que pudesse fazer uma pesquisa. Ela passou, acho que um dia para o outro, né? Ela chegou na minha sala sem cor. Falei, o que aconteceu? Palmeiras ficou campeão? Não. Falei, não, aconteceu, Lu. Achou uma empresa que fazia o mesmo serviço, uma por 10, outra por 15, algo assim, não é isso? Uma 13 e pouco e a outra 12 e pouco. E essa que é 12 e pouco, no dia da proposta, apresentou. Moral da história, ela pegou isso por escrito, entranhou no processo, devolveu para o controle interno, no controle interno, daí eu dei um parecer no sentido de que mudasse a modalidade de licitação, que até então estava tramitando como concorrência, que retomasse as vias do convite, porque o limite do convite é quanto? 80 mil reais. E falei, eu vou apertar aquela empresa sem abraçar. Dito é feito. Retornamos tudo para a estaca zero, voltou para o convite, estava tramitando, não tinha nem sido publicado edital ainda, há essa ampla e plena liberdade para a administração, assim o fizemos. O que aconteceu? A empresa impugnou o edital, aquela que estava querendo cobrar 120, dizendo que, imagina, que é um absurdo, que o serviço era isso, que a outra ofereceu, apontando um monte de defeito, só que sem trazer o quê? Provas. Sem trazer provas.
É aquela famosa resignação infundada. O que nós fizemos? Não tomamos nem conhecimento da impugnação, abrimos o certame licitatório, a empresa que ganhou foi a de menor preço, está aí funcionando, e a outra empresa está chorando na cama que é quente, entendeu? Perdeu o contrato, entendeu? Então, veja, a lei consegue ou não consegue atender a finalidade? Basta aplicá-la, basta a rigidez do servidor, a rigidez da comissão, entendeu? A atenção do servidor na hora de aplicar, na hora de adequar o caso concreto à norma. Tem que se adequar. Essa que é a grande arte. Mas só que, na medida que vocês forem fazendo, isso torna-se, além do desafio, evidentemente que é muito dinâmico, é legal, é bacana, porque você percebe. Quando você atinge o resultado, você percebe que foi um trabalho louvável. Por quê? Você conseguiu um ótimo contrato para a administração, você poupou dinheiro público, e aí, quando você pega, por exemplo, e publica isso aí, esse processo é público. Tudo isso que eu estou falando para vocês, todas essas variantes que ocorreram nesse certame, está aí na internet, basta a pessoa querer ver. O princípio da transparência, que nós atendemos rigorosamente, 100%. Então, essa que é a finalidade maior, mas só que, percebam os detalhes que permeiam toda essa tramitação. É muito rico em detalhes. A gente falando aqui, na tese, parece que é tudo fácil, lindo, maravilhoso. Não é, tem as dificuldades, evidente que tem que ter. Então, nesses detalhes que tem que se ter essa atenção necessária. Sempre tentando buscar a finalidade. É isso? Muito bem, então, nós falamos dessas fases da concorrência, que é a mais, pode-se dizer, a mais rigorosa de todas as modalidades, é a concorrência. Primeiro na fase de habilitação jurídica e econômica e, posteriormente, nessa fase da proposta financeira. Por quê? A concorrência, como ela não tem limite de valores, ela sempre atrai muitos interessados. E interessados que, às vezes, vêm para brigar. Brigar, que eu digo no bom sentido. Brigar para buscar o contrato, para ser o vencedor do certame licitatório. Então, já teve licitações que eu participei aqui, em virtude do valor, que vieram concorrentes com advogados. Cada um com seus respectivos advogados. Entendeu? E todos eles impugnando. Até eu presidi, eu falei, pô, eu não vou falar nada, senão vocês vão me impugnar também, porque tudo eles impugnavam. Entendeu? Dá uma tossida, impugno. Então, não, eles impugnavam tudo. Entendeu? Um até veio com o advogado que era juiz aposentado, que veio aqui um homem bravo, sabe? Tem que fazer. E esse que era mais bravo foi o que perdeu. Entendeu? Então não adianta. Às vezes vem para fazer pressão, entendeu? Vou pôr pressão. O que aquela comissãozinha vai saber mais do que eu? Não adianta, está preso no edital. Aí a questão não é saber ou não saber, é seguir rigorosamente as regras do edital, aplicar o que o edital diz, e o edital está amparado na Lei 866. Então, a concorrência é a mais interessante por conta de todo esse desafio que ela apresenta. Depois tem o convite, como eu falei para os senhores, o convite é a mais singela, por quê? O convite à doutrina é pacífica no sentido de dizer que o convite dispensar-se-ia a hipótese de você exigir o documento de habilitação, os documentos de habilitação. E por que a doutrina diz isso? Porque, como eu falei para os senhores, o convite, vocês só convidam para vir na sua casa pessoas que vocês conhecem. Então, parte da premissa que se a administração tiver um cadastro daquelas pessoas, daquelas empresas que potencialmente vão participar ou já participaram, evidentemente que não precisa exigir, tá? E aí você já partiria direto para um único envelope, que seria a proposta financeira. Perfeito? Só que, num caso concreto, recentemente, o Renato lembra disso, o Tribunal de Contas entendeu que tínhamos que fazer com duas fases, ainda que fosse convite. Ou seja, o tribunal, ao contrário da doutrina, ele está privilegiando a burocracia. Então, mesmo hoje no convite, por uma orientação que incidiu numa decisão do Tribunal de Contas, que nos fiscaliza, nós tivemos que rever nossa posição, ainda que amparado em respeitável doutrina,
digo do Eli Lopes Meirelles, da Silvia Zanella de Pietro, e dentre outros, até o Bandeira de Mello, todos defendem isso, mas, enfim, o Tribunal de Contas assim decidiu, então nós passamos a fazer o convite também em 2 fases, a habilitação e a proposta financeira. Só que, na habilitação do convite, a exigência documental, a exigência é menor, ela não chega às raias de uma concorrência, que exige a certidão de falência, aquela coisa toda. Por quê? Ela, normalmente, são empresas, pelo valor ser até 80 mil, empresas de menor porte. Agora, também tem o convite, mas isso é tema para uma outra fala, exclusivamente para micro e pequena empresa, que é regulado por aquela lei complementar 128, que eu já comentei com vocês, 123, de 2006, que eu já comentei com vocês, que foi incluída no artigo 42, num capítulo próprio, na lei que trata do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Mas nós estamos falando da 866. E na 866, o convite é até R$80 mil para aquisição. E se for para obras, aquisição ou serviço até 80 mil. Se for obras, é R$150 mil. Perfeito? Os prazos para poder decidir, para poder recorrer, são 2 dias úteis, ao passo que na concorrência são 5 dias úteis. E, normal, segue tudo da mesma forma. Habilita, então logo haja habilitação, publica a decisão das empresas habilitadas, abre o prazo de 2 dias úteis para que eventuais interessados possam recorrer, interessados que eu digo são entre os licitantes. Decorrido esse prazo de 2 dias, marca-se o julgamento para a proposta financeira. Abre-se a proposta financeira, julga-se também a proposta financeira, publica-se e aguarda mais 2 dias para poder homologar. Homologar e adjudicar. A homologação e a adjudicação, o que é? É a autoridade máxima da administração, no nosso caso é a presidente, no caso do executivo é o prefeito, ele homologa e adjudica, ele praticamente sentencia, dizendo quem é o vencedor e que vai levar o contrato. 2 dias após a publicação da homologação e a adjudicação, tem que se elaborar o contrato. O contrato é o ponto culminante do processo administrativo licitatório. Ele encerra. Aí começa a outra fase, que é a execução do contrato. Perfeito? Não cumprindo o contrato, que também está regulado pela Lei 866, aí vai ter também toda a sorte de sanções para aquele que descumprir as respectivas obrigações. É sempre bom lembrar que eu... Oi. Pois não, Chá. A homologação é como se fosse uma anuência. E a adjudicação é a que determina a elaboração, adjudica, entrega o contrato. É a ordem, é. Tanto que a lei usa os termos binômio, a homologa e adjudica, entendeu? Assim, é como capacidade e necessidade, é a mesma coisa. Moral da história, é bom que se diga que no contrato, após a elaboração do contrato, como todos sabem, principalmente os estudantes de direito e aqueles que não sabem, fiquem sabendo, o contrato é sinalagmático, ou seja, ele é bilateral. O contrato faz lei entre as partes. Quando se termina o processo licitatório, após a homologação e a adjudicação, partimos, então, para a elaboração do contrato. Esse contrato, ele celebra entre as partes. A Câmara ou a administração que promoveu a licitação, ela é a contratante. E a empresa que ganhou vai ser a contratada. Essas são as partes, contratante e contratada. Tudo que estiver preconizado, em especial as cláusulas penais, ela incide sobre ambas as partes. Há que se ter em mente que a administração também pode sofrer as sanções que ela mesma outorgou, se ela não cumprir como obrigação. Em regra, as obrigações da Câmara, evidentemente, ou da administração, é só pagar. Por exemplo, nós estamos fazendo aí uma licitação, estamos em fase de, já está tramitando, na iminência de sair o edital, da terceirização de alguns serviços da casa. Então logo conclua-se essa licitação,
nós vamos firmar um contrato com determinada empresa que vai nos fornecer mão de obra, 3 ou 4 funcionários. Esses funcionários, eles vão ser remunerados por quem? Pela empresa contratada. E qual é a obrigação da Câmara? Pagar a empresa contratada. Então, essa é a obrigação da Câmara. É a única a pagar. Só que, dentre essas, existe uma outra que nós estabelecemos no contrato, já no edital, que é a de quê? Como condício sine qua non para que essa empresa receba, a empresa que eu digo, a prestadora de serviço, a contratada, para que ela receba da Câmara, vai ser condício sine qua non que ela apresente o quê? Não, além disso, o comprovante de que ela recolheu o fundo de garantia, o INSS e pagou os seus respectivos funcionários, senão ela não recebe. E por qual razão que nós tomamos o cuidado de colocar isso no edital? Por qual razão? Alguém sabe dizer? Quem está com a lei 866 aí? Subsidiária. Artigo 71, Renato. Quebra o galho. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, ou restringir a regularização e uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, 24 de julho de 1991. Então, vejam bem. Vejam bem. Como é que eu escapo? Aliás, agora tem uma outra pergunta que eu vou fazer, mas eu não sei se alguém, tirando o Renato, vamos deixar o Renato como última instância. Se alguém souber, por favor, principalmente os estudantes de direito. A solidariedade, quando é que ela incorre? A solidariedade. Qual é o requisito de existência e validade da solidariedade? A solidariedade existe, é um instituto, o Renan sabe disso, o Henrique, eu presumo que também saiba. Quem mais estuda direito aqui? Isabela? Mas quando que pode ser invocada a solidariedade? Do que decorre a solidariedade? Quando? Exatamente. A solidariedade só decorre de lei, do comando legal, exatamente. E também do que mais? Está no Código Civil isso. Está expresso no Código Civil. Complete, Renato. Do contrato. Então, para que eu possa derrogar essa da lei, eu tenho que fixar no contrato. Eu fixando no edital, no contrato, que é condício sine qua non, para quê? A sua empresa, por exemplo, é vencedora, você vai vir receber. Então, vamos estar no contrato. Você vai receber lá, vamos supor, R$10.000 por mês. Você vai chegar aqui para receber. A Valdênia só vai te pagar, lá no financeiro, mediante a comprovação, se tiver 4 funcionários, do pagamento do INSS dos 4, do fundo de garantia, de todos os encargos incidentes. Se apresentou, a gente pega uma cópia, coloca em arquivo, instrui no processo e emite o cheque. Mas assim eu não me livro da solidariedade, eu só crio uma garantia para que eu não possa ser executado. Não, eu estou eximindo da solidariedade porque eu coloquei como condício sine qua non, olha o termo, para se pagar. Eu estou quebrando a solidariedade. Eu estaria sujeito ainda a esse comando se eu pagasse sem exigir. Por quê? Se, eventualmente, essa empresa manda embora o funcionário entra na justiça e comprova, ele não vai conseguir comprovar que não pagou o INSS e o fundo, porque eu vou estar com a prova aqui. Mas ele entra na Justiça do Trabalho contra a empresa X, que é a contratada da Câmara, e contra a Câmara. Ele faz um litisconsórcio, ele entra no polo passivo contra nós também. Vai chegar aqui a defesa, eu vou falar, bom, eu só vou juntar, falar, a Câmara não deve absolutamente nada. A solidariedade não existe para a Câmara Municipal, decorrente do parágrafo 2º do artigo 71, em face do
contrato unitário da previsão que nós executamos rigorosamente, conforme mostra, do período tal a tal, os respectivos comprovantes dos recolhimentos. Então, essa dívida não é nossa. Entendeu? E até o comprovante do pagamento dos salários. E quando você fala de salário, vai ter englobado também eventuais horas extras. Entendeu? Porque hora extra, gratificação e salário é espécie do gênero remuneração. Perfeito? Então, com isso, nós eximimos dessa cláusula. O que aconteceu na administração há pouco tempo, que o prefeito Jesus chamou para si, conseguiu na justiça, o direito de pagar os... Por que ele fez isso? Porque ele é bonzinho? Não, também deve ser bonzinho, mas não é só isso. O fato é o seguinte, que se ele paga a OS na íntegra, e a OS não paga os empregados, ia sobrar para ele, ia pagar 2 vezes. Entendeu, não? Por força dessa norma. Por exemplo, a empresa tinha 2 milhões para receber. Dentre esses 2 milhões, inclui-se nesses 2 milhões o respectivo valor dos funcionários. Ele separou. Paga lá 1 milhão lá para os funcionários, ele pagou, e deu só o restante. Para quê? Ele pleiteou na justiça, e certamente foi essa a tese que ele utilizou-se, no sentido de que ele correu o risco de ter que pagar as 2 vezes. Entendeu? E lembre-se, o Código Civil já fala, o mal pagador paga 2 vezes. Entendeu? O mal pagador paga 2 vezes. Então, há que se ter esse cuidado. Então, essa criatividade que o direito, que aí o advogado tem que utilizar dessa criatividade para poder empreender em ações dessa natureza, para poder garantir, para poder evitar. E é isso que nós vamos fazer. Inclusive, no edital já foi colocado isso. Porque eu não posso colocar no contrato nada além daquilo que já está previsto no edital. Perfeito? Bom, minha gente, então nós falamos de convite e falamos de concorrência. Eu dei uma aceleradinha hoje aí. Depois tem o concurso e o leilão. A tomada de preço é mais ou menos a mesma modalidade do convite, só que o limite dela é R$650 mil. A tomada de preço já tem um requisito diferencial. Somente pode se empreender essa modalidade licitatória quando a administração tenha um cadastro de todos os respectivos fornecedores. Perfeito? Não há que se falar em nenhum participante desse certame se não tiver cadastrado, previamente cadastrado na administração. É uma modalidade que encontra-se absolutamente em desuso, entendeu? Pouco se usa, eu não tenho notícias que Bragança, acho que a última vez que usou foi antes do advento do pregão, que é um instituto criado em 2002 pela Lei 10.520, que é uma outra modalidade de licitação criada por uma lei específica, que instituiu a modalidade chamada pregão. O pregão, principalmente no executivo, onde se compra a quantidade, o volume das aquisições são infinitamente maiores do que a do legislativo, adotou-se como padrão. O pregão é uma modalidade de licitação que não está elencada na Lei 866/93. Ele encontra-se previsto na Lei 10.520 de 2002. A emenda da lei fala, institui no âmbito da União, Estado, Distrito Federal, municípios, no termo do artigo 37, inciso 21. Utilizou-se também do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Muito bem. O pregão serve para quê? Para contratar serviço, para contratar para aquisição de produtos. Só que o pregão, ele tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade eu acho que é extremamente interessante porque ele inverte em caráter absoluto toda essa ordem cronológica das fases da licitação. Vocês bem se lembram que eu falei que tanto na concorrência como no convite ou na tomada de preço, primeiro você abre o envelope da habilitação. Você primeiro verifica se a empresa reúne as condições para poder contratar. Ou seja, ela não pode estar devendo para a fazenda em face de tudo aquilo que eu já falei para vocês. Porque senão quebra o princípio da isonomia, da igualdade entre os concorrentes, se ela estiver devendo. No pregão não é assim. O pregão, a primeira fase, é a qual? Preço. Preço. Só que antes do pregoeiro, que é um servidor que é nomeado para tal, ele exige que todos os participantes declarem que estão aptos.
essa declaração. Lembre-se que a gente responde por aquilo que declara, principalmente quando é público. Todos eles declaram que estão habilitados, que estão aptos, e aí ele já abre as ofertas. No momento que ele abre as ofertas, existe um dado momento, por exemplo, a empresa A, B, C. A empresa A apresentou o preço de R$100 mil, a B apresentou o preço de 99 e a C de 97. Ele franqueia a possibilidade, para quê? Como dada a proximidade, que se reduza o preço, como se fosse um leilão invertido. Imagine no reverso disso. Aí, por exemplo, o senhor que ofereceu 100, qual é o mínimo que o senhor faz? E tudo gravado, tudo consignado em ata. Ah, eu faço 95. Aquele que fez 97. E você? Ah, eu faço 94, vai. Outro, eu faço 93. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, ou quem dá menos, quem dá menos, quem dá menos, pumba. Bateu o martelo. Entendeu? Essa possibilidade. Perfeito? Então, eu acho isso muito mais eficiente do ponto de vista do resultado. Por quê? Só tem um detalhe. O detalhe que eu digo por quê? Você torna mais sério o procedimento. Mas, vamos imaginar que aquele que reduziu o máximo, que chegou a 95 mil, 94 mil reais, aí o leiloeiro vai partir para outra fase, que é o quê? A da habilitação. Ele tem que verificar. Ele tem que instruir nos autos, na hora de poder justificar a sua decisão, as razões pelas quais ele optou por aquilo. Ou seja, menor preço, gente, o fator decisivo do pregão é outro detalhe, é o menor preço. Mas, espera aí, eu tenho que fundamentar. Em homenagem ao princípio da isonomia, em homenagem ao princípio do contraditório, eu tenho que fazer. Eu digo, a comissão. O que a comissão faz? Abre, certifica. Aí ele encontra lá que aquele que ofereceu o menor preço tem uma certidão vencida, ou faltou-lhe uma certidão. Ele pode? Ele pode conceder o contrato? Não pode. Não pode. Daí o que ele faz? Vai para o segundo. Exatamente. E ele fica inaberto. Só que é o seguinte, abre-se mão daí do menor preço por conta daquilo que eu falei. E volto a reiterar para os senhores, não pode, efetivamente, ainda que seja o menor preço. Não adianta depois defender no Tribunal de Contas, não, mas espera aí, eu estou buscando o menor preço para a administração, mas é óbvio. Se o camarada não paga imposto, eu volto a repetir para vocês, ele tem condições de fazer preço menor. É óbvio, é desleal. Você quebra a isonomia. Entendeu? A administração não pode contratar com quem deva para os cofres públicos. Pois não. Se a parte habilitada já logo excluído do certame, não tem direito a aditar. Se ela for um erro material ali, juntou aqui a certidão errada, mas está a certidão certa, ele já excluiu, perdeu, ou pode aditar. Em qual modalidade você pergunta? Qualquer modalidade, em qualquer modalidade, eu falei para você, daí você pode aplicar, ainda que seja no pregão, subsidiariamente, porque a lei do pregão, a 10.520, permite. O artigo 48, parágrafo 3º. Não. O artigo 48, parágrafo 3º, é aquilo que eu falei no início. O pregoeiro só tem, ou a comissão, ou o membro da comissão, seja em qualquer tipo de certame, ele só tem essa autoridade se a lei conferir. O campo da subjetividade está absolutamente afastado. Não se pode ousar decidir amparado na subjetividade. A única hipótese que eu vejo é a do 48, parágrafo 3º da Lei 866, que ela diz o seguinte, quando todas as propostas se encontrarem escoimadas de qualquer tipo de vício. Todas. Imagine que todos os participantes, todos os concorrentes, têm um problema. Um tem um problema lá que faltou uma certidão do ICMS, outro faltou do IPI, se for o caso, outra faltou do ISS. As três apresentaram falha. Aí ele converte o julgamento em diligência, mas para atender aos três. E por que tem que ser assim? Porque senão ele está favorecendo. Se, por exemplo, ele converte em diligência, há uma empresa só que faltou uma, porque o cara fica tentado. A verdade é que o servidor fica tentado, não porque é sacana, porque ele fala assim, pô, puta de um preço menor aqui, eu vou fechar o olho para isso aqui. Ó, o Gustavo trouxe um preço que é 20% mais barato que o do Renato, só que o Gustavo não trouxe uma certidão, velho. Como é que eu faço? Eu fico tentado. Aí, eu posso usar o 48, parágrafo 3º? Não. Não, porque daí eu vou favorecer ele.
Fala azar o dele, meu. Agora, se o Renato e o Marquinho também incorrerem em alguma falha, aí sim, eu converto em diligência, faço uma ata convertendo o julgamento de diligência pelas seguintes razões. O Gustavo faltou tal certidão, o Renato faltou tal e o Marquinho tal. Então, amparado no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 866, que autoriza a comissão converter em diligência, converto. Aí sim, aí, se o Gustavo realmente, a empresa dele for idônea, e foi uma falha, porque todo mundo está sujeito a falha, foi uma falha, não deu tempo dele tirar a certidão, ou a certidão que ele trouxe está vencida, e pode ocorrer. Ele vai, restabelece a ordem, traz a certidão e mantém o preço, velho. E aí ele mantém o preço, ele vai levar o contrato. Então, há que se ter sempre essa presença. Por que eu falo para você, Renan, e para todos vocês, não pode a comissão, embora a comissão ela tenha essa autoridade para julgar, ela também tem a responsabilidade. E a responsabilidade solidária incide sobre os três, a não ser que algum deles faça o seu voto divergente. E desde que essa divergência seja amparada em fundamentos, que aí aplica essa teoria da motivação do ato administrativo. Perfeito? Isso que o senhor está falando, eu me lembro agora, aconteceu na licitação do banheiro. Veio um senhor com uma pessoa muito simples, não participa de licitação. Papelzinho de pau. O licitante, ele ganhou, mas já era escolado, né? Ele impugnou, a hora que ele impugnou, mas não está a certidão. Ele disse, não, ele está no carro mesmo. Já foi. Não pode favorecer ninguém. Outro detalhe, Gustavo, eu sempre alerto o Renato. Não que o Renato não saiba, é só para poder lembrar. Está aberto, o edital abre, às 14 horas vai ser o certame. Aqui, normalmente, a gente faz às 14 horas. Muito bem. 14h01. Então, as propostas têm que estar todas protocolizadas na Câmara antes das 14, ou no máximo 14. E o protocolo tem a chancela. Aí chega o espertão, 14h01. Proposta. Pode aceitar? Pode ou não? Não. Você sabe que toda regra tem exceção. Pode, presidente Bete? Pode. Eu já aceitei. Eu já aceitei. Foi uma única hipótese. Só que eu consultei todos os presentes. Tinha 3 ou 4. Falei, gente, chegou um retardatário aqui. Era 14/2, 14/3. E chegou com o protocolo, ele foi no administrador, protocolizou e chegou lá meio assustado, aqui, a sala aqui do lado da presidência. Falei, amigão, 14/3, de tal não permite. O doutor vindo não sei da onde, aconteceu isso, pipopó, papagaio, aquela choradeira, né? Falei, olha, se os licitantes aqui presentes concordarem, eu vou consignar em ata, porque o senhor chegou atrasado, mas o senhor participou e porque os concorrentes concordaram. Princípio da isonomia. Lembre-se sempre disso. Eu não estou quebrando princípio nenhum. Se os concorrentes que chegaram antes permitiram a participação no certame, quem sou eu para não? E muito pelo contrário. Eu estou aqui para poder alavancar. Quanto mais, melhor o quê? A concorrência. Porque quanto mais concorrente tiver, maior é a possibilidade de obter a melhor contratação para a administração. Entendeu? Então, esse é o princípio. Então, isso seria uma exceção à regra, mas é evidente, não podemos decidir de forma unilateral, nem subjetiva. Ah, o Gustavo é meu amigo, chegou 14/5, ô Gustavão, senta aí, bicho, vai, pau na máquina. O cara vai impugnar. O cara vai falar, pô, por que o cara chega 14/5 e o bacana não aceita? Não pode. Evidente. É privilégio. Entende? Então, essas são as nuances que a gente sempre tem que estar ligado. E ele ganhou? Aí é sacanagem, né? Foi daquela empresa que estava sendo contratada no ano passado para fazer a auditoria da BBC. Sim. O que foi que houve? Que era uma modalidade de convite. Eu me lembro, né? No princípio. Foi essa aí que eu acabei de falar aqui. Aqui é o seguinte, isso que eu estou falando é réplica. Se você que gosta de estudar, pesquise. Eli Lopes Meirelles, Antônio Bandeira de Melo, Maria Silvia Zanella de Pietro. Olha, e acho que até o Bastos se abusar aqui do constitucional, Celso, ele dá uns tapas também. A questão é o seguinte, a doutrina
todos esses respeitáveis doutrinadores, eles são uníssonos no sentido de dizer que a modalidade de convite, por ser a mais singela, tanto que, nas disposições elencadas na Lei 866, ele não trata como edital, ele trata como ato convocatório. Você vai falar que ato convocatório é sinônimo de edital? Não é. Não é. Não são sinônimos. Ele trata de forma ato convocatório, na modalidade de convite. Por quê? O convite é aquela premissa que eu lhe falei, você só convida para ir na sua casa pessoas que você conhece. Então, quando a administração convida determinadas empresas, no mínimo tem que ser 3, para poder participar de um certame denominado convite, é evidente que está dispensado aquele excesso de rigor com relação à habilitação jurídica, porque pressupõe que já há o conhecimento relativo a essa habilitação jurídica das empresas. Notadamente quando essa empresa já manteve contrato com a própria administração, quando uma delas já manteve. E já existe hipóteses de que 3 ou 4 empresas já foram também contratadas, só que foi alternando em virtude do preço e dos outros certames. Isso. Então, evidentemente que a doutrina, no seu estudo, você vai verificar que ela mitiga sobremaneira, ela dispensa que você faça um certame licitatório com 2 envelopes, exigindo, na modalidade de convite, que você, todo esse rigor que eu falei da concorrência. Então, se eu conheço a sua empresa, eu exigi todas. E outra, pressupõe que eu tenho nos meus acervos esse controle. E outra, Marquinho, cá entre nós, a todos aqui, se eu quiser hoje, qualquer funcionário aqui, qualquer estagiário aqui, sentar na frente do computador, pegar o CNPJ da empresa, em menos de 5 minutos, você vai levantar se essa empresa deve ou não deve. Você entra na Caixa Econômica, você puxa o FGTS, você vai ver, ele não vai dizer se deve ou não, ele vai dizer assim, ó, a empresa encontra-se regular, é o que basta. Às vezes você digita o nome da empresa, já sai. Pois é. Você entra no CNPJ, vai falar empresa ativa. Você entra na Receita Federal, digita o CNPJ da empresa, meu Deus do céu, por que eu vou criar mais esse óbice? Por que eu vou fazer mais essa fase de licitação, demandando todo o tempo que exige, aguardando os 2 dias? Por quê? Só que eu sempre optei, amparado, evidentemente, em toda essa doutrina, em entendimentos dessa natureza, eu sempre defendi, e por, acho que 14 anos, nunca tive uma censura. Nesse caso em específico, que é a sua pergunta, Marquinhos, nós fizemos desse jeito, aí o ex-prefeito Fernão Dias impugnou, e o tribunal julgou procedente, determinando para que a Câmara refizesse. Um absurdo, é um absurdo, mas só que, daí, a partir daí, então, eu abri mão de todo esse entendimento que eu sempre exposei, e porque, como eles nos fiscalizam, não subordinou, o Departamento Jurídico se subordina a essa orientação. Só que houve já, anos atrás, censuras eles dizendo que não tinha que fazer 2 envelopes, entendeu? Aí essas questões que a gente não encontra explicação na lógica do razoável. Mas eu tenho esse julgamento aí, eu até falei para o Renato, eu ainda vou mandar emoldurar e pôr num quadro, porque no dia que vier um auditor e falar, pô, você não precisa fazer isso aqui, rapaz, isso aqui é morosidade demais, falar, não preciso? Aqui, ó, a decisão, entendeu? É um absurdo. Eu saí daqui indignado, porque a cidade toda esperava que essa conta da BBC, né, no caso, fosse aberta para o público, isso fosse exposto para as pessoas. Aí são vicissitudes do Tribunal de Contas que é bom a gente entrar, né? Mas, enfim, é isso aí. Isso aí acontece, eu também me surpreendi. Fale, Renan. O convite ele é todo singelo, doutrina, a própria lei fala, mas já pegando o gancho na questão do Marquinhos, os tribunais têm uma mania de torná-lo mais complexo, né? Porque tem um entendimento, o senhor bem citou já, e está na Lei 866, que tem que ter no mínimo 3 convidados. Eu já ressalto de antemão que eu não sigo esse entendimento, mas tem jurisprudência que existe 3 propostas válidas. Tem. E aqui eu já tomei um mandado de segurança, logo em, acho que, salvo me engano, em julho de 2000, quando a Câmara estava numa licitação para contratar a imprensa oficial, a UCHA deve se lembrar, o Bragança Jornal. O Bragança Jornal entrou com um mandado de segurança, porque nós abrimos um certame e só compareceu 2 jornais
o Gazeta e o Bragança. Aí eles entraram com mandato de segurança dizendo que havia um frontal desrespeito à lei por conta de que ela exige no mínimo 3. Eu respondi dizendo o seguinte: só tinha 2 em Bragança. O que ia fazer? Falar, dá vontade até de falar, eu convidei o Estadão e a Folha, mas não interessaram. Pô, velho. Veja, é evidente que nós ganhamos. Porque você aplica a lei quando há possibilidade. Né? Quando é impossível, meu caro, não tem como. E outra coisa, já houve licitação aqui, só que depois isso aí foi tomando corpo, esse entendimento, e nós chegamos já a fazer jurisprudência também em nosso favor. Essa foi uma delas. Foi em 2000, eu me lembro exatamente no ano que eu entrei. Depois, houve um outro caso também, de que nós convidamos 3 empresas para participar, só veio uma. O que eu faço? A doutrina diz que tem que julgar deserto. Alguns entendimentos do tribunal falam, não, tem que reabrir, convidar mais. Convidei 3, veio um. O convite não é... Eu não posso intimar, pegar a pessoa para o colarinho e trazer, estou convidando. Não, é porque pressupõe que não interessa. Não há interesse. E se não há interesse, o Renato já fez várias aqui com um só. Vamos lá. Exatamente. Seria uma homologação tácita, no caso. Não é que é tácita, é que daí você vai olhar, se fiscaliza tudo, evidente que você não vai dar o contrato se estiver faltando alguma certidão. Tem que estar tudo correto. Só que, como é que você vai decidir qual é o menor preço? Isso que ela falou, isso que ela falou hoje, assume especial relevo na prática. Por quê? Hoje, a maioria das empresas tem problemas, porque quando aperta a empresa, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, para de pagar tributo. O funcionário, ela depende, Marquinho. O funcionário está ligado à produção. E o que está ligado à produção, ela não pode dispensar no primeiro momento. No primeiro momento, ela deixa de pagar os tributos. Exato. E aí, ela se torna negativa. Ou melhor, ela fica positiva e fica com o crédito negado. E, consequentemente, quando ela começa a parar de participar de certames, ou se participa, isso aí. Bom, gente, e por fim, o leilão e o concurso. O concurso, acho que não tem dúvida nenhuma, né? Concurso... Pois não. Aí você faz um edital e que obtém os eventuais interessados, eles vão apresentar. Esse é um concurso inverso. Eles vai ganhar aquele que apresentar o melhor. Vai ter uma banca para poder decidir sobre isso aí. Aí é o mérito. Só que o critério vai estar pré-estabelecido no edital. Esse tipo de concurso, tem o concurso que é o concurso público para obter também a vaga, que é esse que também é um procedimento licitatório, no qual tem as regras pré-estabelecidas no edital, e aí esse que você está falando, que é o concurso para concorrer, por exemplo, o concurso para pintar, fazer uma obra de arte, por exemplo. A presidente quer fazer uma obra de arte aqui. Então, ela vai dar as características da arte que ela quer, e aí, vamos supor que seja uma arte que tenha já um modelo pré-estabelecido com vários artistas. Eles vão concorrer entre eles, para apresentar a melhor proposta, entendeu? Aquilo que mais agrade, mas dentro de um contexto, tem que dar os parâmetros. Então, aquele que melhor, ela vai dar as características. Ó, como é que fala aqui, quer ver? É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, tá? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Até o prazo é maior, exatamente para poder dar essa possibilidade. E aí existe o concurso, que é aquele convencional que nós conhecemos, que é o concurso público, que feito edital, tem os critérios pré-estabelecidos, entendeu? E o leilão. O leilão é quando a administração vai dispor. Ela não faz o leilão, ela também pode usar para adquirir e para vender. Entendeu? Só que hoje, o que se utiliza, nos dias de hoje,
é o pregão e a concorrência. Entendeu? Principalmente na administração, no executivo, onde as aquisições mais intensas, volumosas, são feitas por lá. Perfeito? Se quiserem abrir mais perguntas, eu vou parar, porque já passamos 30 minutos. Daí, na última semana, a gente dá o desfecho. Perfeito? Não, o pregão ele goza de uma possibilidade do pregoeiro abrir mão de garantir uma redução. Não significa que se ninguém reduzir, prejudica. Está você, o Renato e o Renan. O seu preço é 95, o Renan é 97 e o Renato é 98. Eu chego primeiro para ele e falo, ó, o Renan, o seu é mais caro. Tem jeito de você baixar, ele já baixa para 94, ele derruba o seu. Se você falar assim, olha, eu não consigo abaixar mais nada, que eu estou apertado, babá, ele vai levar. Agora, se ele falar, eu não abaixo, o Renato fala, eu também não. Você fala, eu muito menos, você vai levar. Entendeu? É uma possibilidade. Entendeu? O leilão já começa no leilão mesmo, naquele de bater mesmo. Vai leiloar isso aqui, um carro, a administração vai fazer leilão de um veículo. Entendeu? Aí é buscando a melhor contratação. Ele tem essa flexibilidade. Antes de fechar e dar a vitória para você, primeiro você, segundo o Renato, terceiro o Renan, ele vai falar o seguinte, ô Renan, ó, 97, o seu 95, ele tem jeito de reduzir? Se ele fala 94, ele está levando. Aí eu vou apertar você. Entendeu? Se você falar, não, eu vou para 93, voltou, você ganha. O Renato fala, ó, vou acabar a festa, faço por 90. Entendeu? Até ver onde que vai, para queimar aquelas gorduras, eventuais gorduras que possa o empresário estar guardando na manga. Mas eles já trazem isso, viu? Nesse tipo de pregão, o empresário já vem. Ele já vem até onde o limite que ele pode chegar, né? Entende? O preposto dele já sabe. Entendeu? Então, a diferença que o Ruth falou é aquela flexibilidade? É a possibilidade. Eu posso muito bem, como pregoeiro, abrir essa possibilidade e ninguém se manifestar. Ah, seu pregoeiro, eu mantenho meu preço. Entendeu? Por quê? Ele tem isso aí para tentar... tudo isso é um mecanismo para obter a melhor contratação. Agora, não significa que se ninguém reduzir o preço, ele prejudicou. Não. Aquele que é o menor preço vai levar. É uma possibilidade, entendeu? De se implementar ainda para obter uma redução um pouquinho maior. Então, o pregão seria para contratação, o leilão seria para venda. O leilão é mais utilizado, por exemplo, quando a administração pega os bens dela, que ela já considera inservível. É uma terminologia que o direito administrativo usa, mas não significa que não presta mais. O carro já está muito velho, está dando muita manutenção. Eu vou renovar a frota. Porque está dando muita manutenção, a administração ela tem que sempre considerar o custo-benefício. Então, ela tem que ver quanto é que custa, por exemplo. Às vezes, o carro começa a dar tanto problema que, ao longo do exercício, ele gera um custo que, se bobear, dava para adquirir outro. Entendeu? Um novo. Ou então alugar. Hoje a locação está muito em voga. Entende? Porque a locação ela dispensa, por exemplo, custos como IPVA, seguro, entendeu? Manutenção, entende? Então, você fala assim, para quem é particular, feito nós que usamos de forma muito pouco o carro, não há, evidentemente que não é interessante. Que nem o meu carro, por exemplo, eu fico no mínimo 4 anos com o meu carro. Mas só que eu ando, o último carro que eu tive, eu andei 26 mil quilômetros em 4 anos. Ou seja, não andei nada. Não é isso? Agora, a administração, aqui da Câmara, tem carro que anda 50, 60 mil quilômetros ano. Em 2 anos, o carro ultrapassa 100, 120 mil, ou seja, extrapola, o desgaste é muito maior. Evidentemente que os problemas vão surgir de uma forma muito mais rápida também. E isso acaba implicando em custo. Então, há que se ter isso, esse controle. E aí, quando ela chega no entendimento que, por exemplo, hoje, a frota dela, embora o carro seja útil, mas não aguenta mais aquela puxada. Aí, o que ela faz? Ela reúne tudo, ela faz um edital e sapeca um leilão, entendeu? Só que ela bota um lance mínimo. Por exemplo, ela vai pegar um carro que, vamos supor que o valor dele na tabela FIP é 20 mil reais. Não, 20 é muito pouco, 50 mil reais, um carro médio, vai, 50 mil reais na tabela FIP. Ela vai ver, puta, mas tem um monte de coisa para fazer, tá meio ruizão. Já tira 20%, preço mínimo 40, por exemplo, ou 35. Esse é o lance mínimo. Aí chega a Margarete e fala, porra, eu dou 35,5. Você vai lá e fala, eu dou 36. O Renato, 36,5. Opa, quem dá mais, pá, pum, bate. O Renato levou.
Entendeu? E a mesma forma ocorre, inclusive, nas praças, que ocorre no Poder Judiciário, que sempre tem os lanços, sempre com a menor proposta, sempre equivalente ao paradigma que eles usam, é 60% do valor de mercado. Esse é o valor mínimo, entendeu? Seja uma casa, seja um carro, entendeu? Esse é o valor mínimo. Aliás, tem pessoas, esses especuladores, né? Tem um monte, eu conheço. O cara fica ligado nessas coisas, ele fica... Isso. Está cheio de... Exatamente. Ele já vai quando já está cansado. O que o Renan falou, ele chega lá já para matar mesmo. E tem gente que... Eu conheço, eu não vou citar nome, eu conheço algumas pessoas que conseguiram um patrimônio legal assim. Especulando. É uma especulação. Você compra, você tem um recurso, vamos supor que você tenha recurso, um pouco de recurso, vamos supor que você tenha disponível aí uns 500 mil reais. Pô, você faz miséria no leilão. Entendeu? Você faz miséria, velho. Você compra já na base de 60% de um veículo e legalizado. Detalhe, não há o dolo malus do receptador que compra um carro de 100 por 60 porque sabe que é roubado. Não. Você compra com sentença judicial. Aí você esquentou aquele carro, você vai vender ele, você põe a 10%, 20%, você ainda está vendendo a 80% do valor do mercado. Entendeu? Sabe quem faz muito isso? É revendedor de carro. O cara tem, entendeu? Os revendedores. Entendeu? Empresas. Entendeu? E aí a administração, é como eu falei no início, Gustavo e todos os presentes, os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, eles foram inspirados, eles foram utilizados, eles foram trazidos da administração privada. Entendeu? Tudo isso que vocês que a gente coloca em prática, mas decorrência de uma obrigação legal, na administração privada é espontâneo. Aquilo que eu falei para vocês, você vai pegar um empresário, o mais bem-sucedido dos empresários, ele não liga no primeiro fornecedor de compra. Não, ele faz uma baita de uma pesquisa, ele vai buscar o melhor preço, ele vai buscar o melhor serviço, e ainda, na hora do desfecho, ele faz sempre uma contraproposta. Sempre abaixo daquilo que... Entendeu? Porque ele fala, olha, eu vou comprar muito, meu caro. Eu não vou comprar um ou dois, eu vou comprar muito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, daquele dono da loja 100. Só a título de curiosidade. Eu estava vendo uma reportagem que diz que ele por que ele vende para caramba, em crise, ele vende muito? Na verdade, ele não ganha na venda. Ele ganha na especulação que ele faz quando ele parcela em 10 vezes. Você pode ir na loja 100, não tem ninguém, uma filinha do caixa, parece banco. Então, o que ele faz? Ele chega, por exemplo, na Consul, ele fala, eu quero comprar a produção. O quanto ele produzir de geladeira, ele vai comprar. Você acha que ele vai pagar o mesmo preço do que qualquer um que compra? É óbvio que não. Ele compra a produção, só que ele dita o preço. Ele pega aquele, por exemplo, se a Consul fábrica vende para todos os revendedores a razão de R$1.000 uma geladeira padrão médio, ele vai comprar por 800. Aí o que ele faz? Ele bota na loja dele por 900. Exatamente, mais barato do que a concorrente compra. E aí ainda faz em 10 vezes para o cara, só que ele bota o jurinho. Acaba vendo 1.200. Ele ganha nisso. E faz fortuna. Aí, se você pegar o 800 com 1.200 que ele obteve até com a especulação financeira, ele está ganhando 50%. Entendeu? Ao passo que, por concorrente dele, é 20%. Entendeu ou não? É a jogada. E é aí que o cara faz fortuna. E esses princípios foram inspiradores do legislador constituinte para poder preconizar esses que nós hoje estamos aqui tentando explicar para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Muriel, pode falar, Muriel. Você está bravo aí, por quê? Que isso, Muriel? E aí, Gabriel, tudo bem? Marcelo? Eu estou achando que essa aula está muito boa, porque não... O Marcelo tem uma pergunta, só que ele faz por telepatia. Eu vou responder, Marcelo. Marcelo, isso eu não posso responder, viu? Não, já sei, não vou responder, não, isso não. Isso não. Não. Ele perguntou por telepatia, mas não vou nem falar para vocês o que ele perguntou, porque ele só levantou a Constituição. Deus o livre, esse homem é bravo, viu? Marcelo, eu contei assim, vai. Gente, fique à vontade, qualquer dúvida. E aí, Tiaguinho?
Tiaguinho também? Tiaguinho já participa do certame licitatório. Isabela, tudo bem? Isabela também estuda direito. Então tá bom. E aí, ô Henrique? Você quietinho aí também? Bom? Então tá bom. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos aí, pela paciência. E Nós até aqui a agradecemos. próxima. Obrigado, E a Hélio. semana que vem, guardamos todos aqui, quinta-feira, no mesmo horário.